Já se deu demasiada importância para algo que foi só um véu, para não se perceber o que realmente estava acontecendo. Este vírus, coronavírus, como já dissemos no vídeo anterior, é um vírus da cadeia animal, nunca transmissível a humanos. Já há muitos anos, os animais fazem vacina dele. Aliás, os cães já tomam a vacina contra o coronavírus faz muitos anos. Os gatos, no seu plano de vacinas, terão o seu processo tratado porque, para eles, a pneumonia é mortal. Portanto, este vírus da cadeia animal passou agora para os humanos, pois foi alterado propositalmente em laboratório. Os humanos não têm a vacina e não sabem o que fazer, pois só existe vacina para os animais. Mas também não é preciso vacina alguma, pois os chineses já estão curados sem ela. É, portanto, normal os médicos não saberem o que fazer, até porque isso é da competência dos patologistas e cientistas. A finalidade desta mutação, a princípio um pouco duvidosa quanto à sua intenção, está agora clara, pois foi um golpe muito bem elaborado para atingir o fim que queriam e conseguiram. A China deu um golpe de mestre ao mundo inteiro e vai a passos largos se ajustando à nova ordem mundial. Agora que já conseguiram o que queriam, a falsa pandemia está lá controlada, depois de ter morrido imensos idosos e pessoas com imunidade baixa. Para quem não sabe o que é a NOM, Nova Ordem Mundial, ela visa um só governo, uma só religião e o controle total financeiro por um só governo mundial. Claro, será desnecessário dizer que isto são ditaduras dos anti-luz, dos arcontes, iluminatis ou dos satânicos, como quiserem chamar. Eles degladeiam-se e usam truques e guerreiam-se pela luta do poder e pelo poder do planeta Terra. São sempre os mesmos há séculos, só muda o invólucro terreno, chamado corpo físico. Portanto, a notícia é que foi uma operação checkmate. Nos últimos dias, a China bateu muitos recordes, ganhou absolutamente tudo. Mais de 20 bilhões nas primeiras notícias e comprou cerca de 30% das ações de empresas pertencentes ao Ocidente na China. Xi Jinping, o presidente chinês, superou os europeus e os democratas americanos inteligentes. Ele jogou um jogo maravilhoso diante dos olhos do mundo inteiro. Devido à situação em Wuhan, a moeda chinesa começou a declinar, mas o Banco Central Chinês não tomou nenhuma ação para impedir esse colapso. Havia também muitos rumores de que a China nem tinha máscaras suficientes para combater o coronavírus. Esses rumores e a declaração de Xi Jinping, o presidente da China, de que ela está pronta para proteger os residentes de Wuhan ao bloquear as fronteiras, levaram a um forte declínio nos preços das ações, 44%, na tecnologia chinesa e na indústria química. Os tubarões financeiros começaram a vender todas as ações chinesas, mas ninguém queria comprá-las e elas foram completamente desvalorizadas. Xi Jinping, o presidente chinês, fez uma grande jogada nesse momento, esperando uma semana inteira e sorrindo para as coletivas de imprensa, como se nada de especial estivesse acontecendo. E, quando o preço caiu abaixo do limite permitido, ele ordenou a compra de todas as ações
de europeus e americanos ao mesmo tempo. Então, os tubarões financeiros perceberam que haviam sido enganados e falidos, mas já era tarde demais, porque as ações haviam passado para a China, que naquele momento não apenas faturou 2.000 bilhões, mas graças à simulação, tornou-se novamente o acionista majoritário de empresas construídas por europeus e americanos. As ações agora pertencem às suas empresas e tornaram-se proprietários da indústria pesada da qual a União Europeia, a América e o mundo inteiro dependem. A partir de agora, a China fixará o preço e a receita das suas empresas não sairá das fronteiras chinesas, mas permanecerá em casa e manterá todas as reservas de ouro chinesas. Portanto, os tubarões financeiros americanos e europeus se mostraram estúpidos e em poucos minutos os chineses coletaram a maior parte de suas ações, que agora produzem bilhões de dólares em lucros. Você não se lembra de um movimento tão brilhante na história do mercado de ações. Agora que já sabem qual foi o objetivo, convém salientar que a mídia e as redes sociais estiveram muito bem este tempo todo, espalhando o vírus e o pânico em conformidade com as instruções recebidas. E isso já não é a primeira vez que acontece, de eles manipularem a população e desviarem a atenção do que se passa realmente, daquilo que está incomodando as autoridades de um país. Vamos lembrar vocês de que já vimos esta história antes. Já não é também a primeira vez que a China usa uma jogada para derrubar os preços dos alimentos no mundo. Foi o que fez com a peste suína. E o truque foi, mais uma vez, usar uma doença para manobrar a população de acordo com os seus interesses. E o mercado financeiro se aproveita desta oportunidade. Portanto, todas as vezes que a China dá estes golpes com doenças, é porque o país vivia uma crise no abastecimento de alimentos, exatamente como estava acontecendo agora. E em nenhuma delas o crescimento econômico foi afetado na China. A China tem vindo a tentar controlar a inflação, que tem tido uma escassez no abastecimento de carne e óleo de soja. Então você não acha estranho tudo o que vem acontecendo na China nos últimos tempos? Ora bem, então quando briga com os Estados Unidos e isola um dos maiores e únicos fornecedores de soja, eis que surge a peste suína, para matar parte do rebanho e reduzir o consumo de farelo. Quando tentam controlar a inflação, estamos ainda falando da China, eis que surge um surto terrível, a ponto de obrigar o governo a suspender as comemorações do Ano Novo Lunar e pedir que a população fique em casa, exatamente numa época do ano em que o consumo de comida mais cresce nesse país. Tem muita gente enchendo os bolsos de dinheiro. Por exemplo, primeiro com a morte do líder iraniano e a segunda oportunidade agora com este coronavírus. O petróleo perdeu 20% do valor. Preste atenção, em 2004 a China anunciava ao mundo um surto de gripe aviária, o nome dado à doença causada por uma variedade do vírus influenza H5N1, hospedado por aves e que podem afetar diversos mamíferos. A doença evoluiu, virou pandemia e infectou pessoas em vários países da Ásia. E tal como agora, todos iam morrer, lembra?
O PIB da China aumentou imenso também, chegando impressionantemente a 11% em 2009. E a China anuncia novo surto. E agora, a gripe suína também tem uma variante do vírus influenza, que passa a gripe para todos nós. Puxe pela memória e você vai se lembrar dos jornais da imprensa da internet, cheios de cenas de hospital, gente envelopada em máscaras e um aviso colado no ar: cuidado, pois todos vamos morrer. E o que aconteceu com a economia da China? Nada. O PIB deles acelerou ainda mais, chegando a quase 11% ao ano em 2009. Passaram-se 8 anos e a China anuncia um novo surto ao mundo, a peste suína africana. O mais interessante é que este surto chegou matando suínos e reduzindo o consumo de farelo, justamente na altura em que a China resolveu enfrentar Donald Trump e perderam um dos seus únicos fornecedores de soja, ou seja, os Estados Unidos. Mas que grande coincidência, minha Nossa Senhora, nunca tinha visto nada semelhante. Sabe o que isso gerou de prejuízo ao crescimento econômico da China? Nada. A China repetiu em 2018 e 2019 a mesma taxa anual de PIB de 6,9%, graças à famosa peste suína e à guerra comercial, jogando assim por terra a ideia de que a China irá perder poder econômico com esse surto do coronavírus, que a China vai comprar menos, que os países ou o Brasil não vão ter para quem vender sua safra de soja. Não, parem com isso. Isso não é verdade. É esse tipo de especulação que o mercado financeiro quer para fazer dinheiro e que a própria China sonha para poder comprar alimento barato e assim controlar a inflação. É este tipo de conversa que dá aos chineses munição para puxar para baixo os preços daquilo que você produz, ficando assim a China com a faca e o queijo na mão. A China vai continuar comendo e cada dia mais. E no caso da soja, eles não têm opção, pois dependem do Brasil. A China não vai ali no mercado e comprar 90 milhões de toneladas a hora que quiserem. A China precisa programar as suas compras com pelo menos 4 meses de antecedência, porque caso contrário, correm o risco de deixar a sua população sem carne, sem ovos, sem leite e sem outras proteínas. É preciso que 4 navios diários partam carregados de soja de qualquer parte do mundo em direção à China, para não gerar caos no abastecimento e, portanto, fazer explodir os preços dos alimentos. E parte desses navios já se aproximam do Brasil para levar a sua produção para casa. Portanto, gente, vamos colocar as mãos na consciência. Damos aqui por terminada esta situação relacionada com o coronavírus, na esperança de que agora consigam compreender toda a trama oculta e os seus interesses da nova ordem mundial e de como eles funcionam com os seus jogos sujos, políticos e econômicos, passando por cima da população mundial. E tenham a certeza, queridos ouvintes e inscritos neste canal, que o dia em que realmente aparecer uma doença séria e ou transmissível, ela não será colocada na prateleira, como estão fazendo agora com este coronavírus, pois ela será escondida